Reflexão do dia. Muito bem. A nossa reflexão do dia, ela tem o seguinte tema: conhecendo a Deus pessoalmente, né? Conhecendo a Deus pessoalmente. Esse é o tema da nossa reflexão do dia. O que é preciso para se iniciar um relacionamento com Deus? Esperar que um raio caia? Devotar-se às obras de caridades em diferentes religiões? Tornar-se uma pessoa melhor para ser aceita por Deus? Nada disso. Deus deixou muito claro na Bíblia como podemos conhecê-lo. Aqui estão 4 princípios que irão explicar como você pode iniciar um relacionamento pessoal com Deus agora mesmo. Primeiro princípio: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus. Cristo afirma: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Uma vida completa e com propósito. Porque a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância. Por quê? Vamos para o segundo princípio. O homem pecador e está separado de Deus. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador. Por isso, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. Aqui a gente tem um gráfico. Nesse gráfico mostra Deus santo acima e no gráfico
No mesmo gráfico mostra o homem pecador abaixo, né? O homem está separado, e entre Deus e o homem tem aquele abismo, aquele espaço que o separa entre o homem e Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Abre aspas. Separação espiritual de Deus, fecha aspas. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião, filosofias e etc. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. Terceiro princípio: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois os 12. Depois disso apareceu a mais de 500. E aqui a gente tem um novo gráfico nessa mensagem, que é o gráfico que mostra a separação entre o homem e Deus, e a ponte, que podemos dizer que essa ponte de acesso a Deus é Jesus. Continuando aqui. Ele é o único caminho, Jesus. Ele é o único caminho, ou seja, aquela pontezinha de acesso, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço de nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer essas 3 leis. Mas não é suficiente conhecer essas 3 leis. Vamos para o quarto princípio. O quarto princípio: precisamos receber a Jesus. A Jesus Cristo. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber a Cristo. Contudo,
aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Recebemos a Cristo pela fé. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Receber a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Receber a Cristo implica arrependimento. Significa deixar de confiar em nossas capacidades para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Há 2 círculos representando 2 tipos de vida. A vida controlada pelo eu, é o primeiro círculo, controlado pelo eu, o eu no centro da vida, Cristo fora da vida. Interesses controlados pelo eu, geralmente causando discórdias e frustrações. A vida controlada por Cristo é o segundo círculo, né? A vida controlada por Cristo no centro da vida. O eu fora do centro. Interesses controlados por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Qual dos 2 ciclos representa melhor a sua vida? Essa é uma pergunta. Eu vou reformular aqui a pergunta. Qual dos 2 ciclos representa melhor a sua vida? Qual deles você gostaria que representasse a sua vida? Gostaria de explicar como você pode receber a Cristo? Você pode receber a Cristo agora mesmo, em oração. Orar é falar com Deus. Deus conhece o seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo. Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da minha vida e recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém? Glória a Deus. Veja, ou seja, você gostaria de receber Cristo agora? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Se for assim, faça essa oração e Cristo entrará
em sua vida como prometeu. O que vem a seguir é uma longa jornada de mudança e crescimento enquanto você conhece melhor a Deus, lendo a Bíblia, orando e interagindo com outros cristãos durante toda a sua vida. Aqui eu deixo aqui para você algumas referências, né, que estão aqui no nosso rodapé, né? Algumas referências que está dentro desse sermão aqui, ou dessa reflexão, podemos dizer assim, né? Nós lemos aí, por exemplo, aqui, vamos dar aqui um exemplo aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Tem várias outras referências. Tem várias outras referências aqui que eu poderia presentear aqui para você. Que eu poderia presentear aqui para você aqui no rodapé desta mensagem. Nós temos aqui também João 10 e 10, Romanos, a terceira referência é Romanos 3, versículo 23, a quarta referência, Romanos 6, versículo 23, a quinta referência aqui para você, ainda Romanos, capítulo 5, versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 8, melhor dizendo. E a sexta referência está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 6. A sétima referência está lá em João capítulo 14 e versículo 6. A oitava referência bíblica está lá em João capítulo 1, versículo 12, né? E a nona referência está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. E finalmente a última referência está que é a 10ª referência, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Só recapitulando aqui para você, porque são 10 referências que está dentro dessa mensagem, que são notas de rodapé dessa reflexão que a gente acabou de ministrar. Então vamos aqui recapitular para que você possa ler com carinho, ler no tempo que você tiver aí, ouvindo essa mensagem lá no nosso canal no YouTube, no Sistema Renascer HD. Repito aqui para você, a primeira referência está lá em João capítulo 3, versículo 16, a segunda referência bíblica está lá em João capítulo 10, versículo 10. A terceira referência está em Romanos capítulo 3, versículo 23. A quarta referência está em Romanos capítulo 6, versículo 23, né? E a quinta referência está em Romanos 5 e 8, capítulo 5, versículo 8. A sexta referência está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 6. A sétima referência está em João, capítulo 14, versículo 6. A oitava referência está em João, capítulo 1, versículo 12. A nona referência está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. E, finalmente, a 10ª referência bíblica está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.